Olá, players! Já tem gente aqui perguntando cadê a live? Estamos aqui! Bem-vindos, bem-vindas à Live 2020. Essa live onde a gente te ajuda a transformar videogames comuns num poderoso recurso de reabilitação. Olá para todo mundo! Vou colocar Karen aqui, deixa eu ver. Faz a solicitação que não apareceu ainda para mim aqui agora. Pronto, achei. Boa noite, Tamires, Vitor. Oi, Pati. Olá, player. Olá, Play! Oi, Adri, como é que você tá? Tudo ótimo. A gente entrou um minuto depois, já tinha gente escrevendo. Meninas, cadê a live? Cadê? Cadê a live? Cadê a live? Até eu já tava escrevendo. Cadê? Oi, gente, o cachorro latiu na hora, eu tive que ir lá resolver. A gente tenta ser pontual, a gente tenta. Pois é, né? Mas Olá. é legal isso, né? Por causa de um minutinho, Pois né? O pessoal já é, tá. Cadê? é um bom sinal. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, noite, gente. Boa noite. Jean, Já mandei meu Daniel, aviãozinho aqui, Adriana. Isaura. Quem souber de alguém que queria assistir essa live, que pode ter esquecido, que possa gostar desse assunto. Hoje vai ser uma aula, uma live didática. Eu falei até aula, ó, mas vai ser uma live didática. Então, se eu fosse vocês, pegava um papel e uma caneta, porque hoje é o que você precisa saber sobre game terapia. Então, papel e caneta na mão, porque hoje a gente vai falar muitas coisas importantes e fundamentais para vocês entenderem mesmo como transformar videogames comuns num poderoso recurso de reabilitação. Né, cara? E várias pessoas também mandaram perguntas durante o dia. E aí a gente vai respondendo aqui para vocês. Se você alguém mais tiver pergunta, pode colocar aí na caixinha de perguntas embaixo, tem uma interrogação. Se não aparecer, vocês podem colocar aqui nos comentários mesmo. Adriana, você tá me ouvindo bem? Tá bem entrecortando pra mim, Eu sabia? tô. Você tá me ouvindo? A minha é a sua também, Não, para eu não mim, tô ouvindo tá um você pouquinho. direito. Ah, Tá digam travando um aí, pouquinho. por favor. É, Diga, por favor, avisem a gente aqui se a imagem tá boa, se se tá o tudo som bem tá com o nosso bom, som. se tá travando. O seu Isso. melhorou agora, tava travando para mim, mas agora Agora, melhorou. agora melhorou É. também. É, o seu também melhorou, agora tá jóia. Então agora a gente pode se Ah, falar direito. Olá, Play! olá, olha lá, Carlinha, a Carlinha tá reclamando que a gente tá atrasada. Tudo direitinho, pronto, ouvindo bem, então vamos lá, vamos lá. Então, essa é a live antes da próxima quinta-feira, então já vamos começar falando disso, né? Estamos a uma semana da aula, como fazer exercícios com óculos VR. Então, se você ainda não se inscreveu para essa aula gratuita, com certificado, O áudio da Karen. Não entendi, Carlinha. O que que tem no meu ah, tá áudio? atrasado, não é a gente que tá Ah, atrasado, o seu áudio. eu sabia que tinha alguma coisa estranha. Tudo bem, mas vamos aí. Se vocês não estiverem entendendo, tiver com algum problema que não der para compreender, avisem, tá bom? A gente, que aí a gente tenta sair, entrar de novo, resolver aqui. Adri, Oi. eu vou sair e Tá. entrar de novo. Tá atrasado mesmo seu áudio. Tá bom. Eu vou entrar. Mas começou a travar de novo o áudio dela. Às vezes saindo e entrando de novo ajuda, né? Melhora. Ela pode entrar por outra rede. Então vamos lá, se vocês tiverem alguma pergunta. Então é isso, gente. Se vocês não se cadastraram ainda para a aula gratuita com certificado sobre como fazer exercícios com óculos VR, se inscrevam. O link está na nossa bio, mas é www, vou colocar aqui, viu? www.gameterapiabrasil.com.br
A Karen já está aqui. Deixa eu colocar ela aqui de novo. Então se inscrevam, tá? O link está na nossa bio ou vocês digitem gameterapiabrasil.com.br e se cadastrem. Esse cadastro é um cadastro duplo, então vocês precisam ir no e-mail e confirmar o cadastro, senão vocês não vão receber o link da aula, tá bom? Então lembrem de fazer isso. Tô escutando sua voz, Karen, mas você não aparece. Mas eu não tô te vendo. Eu tô me vendo. Gente, cadê? Karen tá aí? Me diga se vocês estão vendo ela, só eu não tô vendo. Gente, só tá a sua voz, tipo do além, assim. Tipo do além. Parece. Então eu saio e entro de novo. Mas eu tô me vendo, viu? Eu vou sair e entrar de novo. Gente. Tá, vamos mais dessa vez. Mais dessa vez. Vamos lá. Aí, vou sair ó, de a novo. Carlinha disse que você não tá. Você não tá. Bom. Às vezes tem disso. Mas vamos lá. Vamos insistindo que a gente consegue. A gente escolheu um horário, né, para as nossas lives desse ano, muito concorrido, né? Esse horário é um horário muito cheio, muito congestionado a internet, e aí às vezes isso acontece, mas não tem problema, porque a gente insiste. Se não der para a gente responder tudo, a gente volta em outra live, tá? Assim que acabar essa, não tem problema não. A gente responde todas as dúvidas que vocês tiverem aí hoje. E a gente vai falar o que você precisa saber sobre game terapia. Então, enquanto ela não está entrando aqui, deixa eu ver se ela já está. Não. Vamos primeiro falar sobre o que é game terapia, né? Então, essa é uma pergunta que as pessoas têm quando ouvem game terapia. Eu acho que fazem uma alusão com games, né? E aí com videogames, com terapia, com tratamento. Então, é exatamente isso que o termo diz. Game terapia é o uso de jogos de vídeo com finalidade terapêutica. Então, quando a gente diz isso, é importante dizer que não somos só nós fisioterapeutas que utilizamos a game terapia, mas outros profissionais também podem utilizar. Inclusive aqui hoje, se tiverem outros profissionais que não sejam fisioterapeutas, fala aqui pra gente qual é a especialidade de vocês, com o que vocês trabalham e o interesse aí pela game terapia. Nessa aula de como realizar exercícios com óculos VR, a gente tem diversos profissionais já inscritos. A gente já tem mais de 800 pessoas cadastradas nessa aula. Então, vai lá e se cadastre se você não se cadastrou. Vamos lá? E agora, como é que eu tô? Tá me vendo agora? Não. Não é possível. Adri, tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu com... como é o nome dela? Com a Aline Manta. Foi assim mesmo. Tipo um podcast a gente fez. Mas olha só, eu acho... Fala aí. Deixa eu ver se eu consigo te ouvir. Ah, ela caiu. Eu ia falar pra ela ficar assim, só na voz mesmo. Eu ia falar pra ela ficar só na voz, que a gente ia conversando, né? Pelo menos com a voz. Mas então... aí, ó, educação física escolar aqui, ó, Daniel disse, TO, Daniela, é isso mesmo. Então, a game terapia pode ser utilizada por diversos profissionais. É isso, Cira, vai assim mesmo. Se ela entrar de novo, a gente vai no áudio, tá tudo certo. Então, pode ser utilizado por diversos profissionais que utilizem jogos de vídeo com finalidade terapêutica. Então, nesse sentido, o conteúdo que a gente posta todos os dias, né? Porque a gente posta diariamente, as lives, os artigos que a gente publica e que a gente divulga, os conteúdos científicos que a gente divulga no nosso grupo do Telegram, do canal do Telegram, eles são úteis para qualquer profissional, porque a gente também, fisioterapeutas, a gente usa evidências científicas e prática clínica também de outras áreas do conhecimento e nem da saúde, para poder construir o que a gente está construindo, né? O que a gente vem construindo há tanto tempo e continua construindo, para usar os videogames na fisioterapia. Então dá muito para aproveitar o que a gente vai falando aqui e a gente pode ir ajudando e construindo junto também com vocês, outros profissionais que não são fisioterapeutas, muitas
muitas possibilidades, tá bom? Então, quem também não está no nosso canal do Telegram, fazendo a inscrição na aula gratuita, a página, a última página que vocês recebem depois que confirmam o e-mail, vai vir com um link para o canal do Telegram, onde vocês podem assistir um workshop gratuito sobre game terapia imersiva. São 3 módulos, 2 teóricos e 1 prático. Quando você entra no canal do Telegram, você precisa ter o Telegram baixado no seu dispositivo. E quando você entra, você vai ver lá em cima, na mensagem fixada, os 3 módulos do workshop. Inteiramente gratuito, tá bom? Então, entrem lá e assistam o workshop. Vai fazer muito sentido a aula de como fazer exercícios com óculos VR que a gente vai dar na próxima quinta-feira, às 7 da noite. Vai fazer muito sentido, mais sentido na verdade, eu acho que vai aproveitar muito mais a aula quem assistiu o workshop. Então aproveitem essa semana e assistam os 3 módulos. Os 3 módulos juntos devem durar mais ou menos 1h30, então dá para vocês assistirem antes da próxima quinta-feira, tá bom? Eu vou começar com as perguntas que apareceram aqui. Enquanto Karen não aparece, eu acho que ela está com problema na internet mesmo. Vou começar com umas perguntas que apareceram aqui, enquanto ela não entra. Eu não tô achando as perguntas daqui, viu, gente? Por isso que a pergunta ali na caixinha de perguntas ali embaixo, na interrogação, fica mais fácil da gente localizar. Mas é que às vezes ela não aparece para vocês, né? Então, a gente estava falando sobre a game terapia. Quando a gente pensa em realizar exercícios, quando a game terapia prevê, então, o movimento corporal para o jogo acontecer, a gente está falando de exergames. Porque às vezes a gente usa esse termo exergames, outras vezes a gente usa o termo game terapia e isso pode atrapalhar um pouco. Então, exergames são jogos com exercícios. Então, quando você junta, então, os jogos, né, os videogames, os jogos de vídeo que trazem demandas que vão ser cumpridas com movimentos corporais, a gente chama isso, então, de exergames. Então, na fisioterapia, a maior parte da realidade virtual que a gente usa para o tratamento está baseado em exergames. Tá? Em jogos que prevêem exercícios. E por que eles prevêem exercícios e como eles fazem isso? Eles fazem isso, na verdade, através de sensores de movimento. Então, os consoles, e aí a gente tem algumas possibilidades de consoles, tem sensores de movimentos como esse, por exemplo, que é do Nintendo Wii, ou esse aqui, ó, que é do Xbox 360, que captam o movimento do jogador e transferem esse movimento para o avatar na tela. Isso faz com que as demandas do jogo sejam executadas pelo seu movimento corporal. Então, é o movimento do seu braço, é o movimento da sua perna, é o movimento do seu corpo inteiro, que vai desencadear as ações do jogo. Tá? Então, daí os exergames, né? Os jogos com exercícios. Tá? E outros profissionais também podem usar exergames, né? Não só fisioterapeutas também. Se existe alguma contraindicação para algum tipo de patologia. A gente tem sempre que lembrar que é um jogo, né? Um jogo de vídeo. Então, se todo mundo já experimentou em algum momento um videogame, vai conseguir entender essa questão cognitiva. Porque as demandas do jogo vão aparecendo e a gente... ela está entrando aqui com outro celular, vamos ver. As demandas vão aparecendo e o paciente precisa ter uma capacidade cognitiva suficiente para atender aquelas demandas. Agora! Mas está sem áudio. Fala aí, fala, vai falando. Acho que é a sua internet mesmo está aparecendo. Travou. Travou para mim, Karen. Agora que eu vi que você escreveu aqui que ia entrar com o celular. Decide. Agora tá fazendo um barulho. Fala para eu ver. Eu Não tô ouço um te barulho, ouvindo mas não ouço também. sua voz. E tá ruim. Deixa eu tirar Agora, o tô te fone. ouvindo, tô te ouvindo.
Tá me ouvindo Agora eu tô te agora? ouvindo. Ah, então eu vou ficar Tô. sem fone, tá? É outro celular aqui. Não Tá. sei o que foi. Fica assim, fica assim, Assim tá fica assim. bom. Fica assim. Todo mundo está ouvindo? Depois digam aí se estão ouvindo Karen. Então, eu estava respondendo uma pergunta sobre contraindicações, de alguma patologia, Ah, alguma tá. disfunção, algum tipo de paciente, né, que tenha contraindicação. Então, falei da questão cognitiva, que é a primeira coisa a ser avaliada, mas a gente tem níveis diferentes de demandas em jogos diferentes, que também, às vezes, para um jogo específico, o paciente pode não ter uma capacidade cognitiva que atenda ou que consiga executar, mas para outros mais simples, sim. Então é uma questão de avaliação. Sempre que você vai pôr o seu paciente no exercício ou numa atividade, você avaliou ele antes, né? Você, pelo menos, né, mesmo quando não é um profissional da saúde, assim, ou um fisioterapeuta, não é uma avaliação fisioterapêutica, mas você sabe quais são as capacidades mínimas necessárias, né, para a game terapia, e aí isso foi avaliado nessa pessoa. Então, isso faz com que você consiga, antes de colocar o paciente, frustrá-lo, na verdade, né, em algum tipo de jogo, em algum tipo de atividade, você consegue avaliar isso antes para fazer isso com segurança, né? Isso precisa ser, isso é treinamento, né? Conforme você treina, você aprende. E além da capacidade cognitiva, Karen, me ajude aí com essas contraindicações. São tão poucas que a gente fica É, caçando. problemas visuais, né? Assim, não sei se você Ah, chegou a sim. falar, mas Não. pacientes que tenham problemas visuais, né? No jogo. Travou de novo. Não sei se você ouviu. Te, te perdi um pouco. Mas você falou das questões visuais. Isso, porque, lógico, isso fica óbvio, né? O paciente não vai conseguir interagir, Sim, ele não vai ver, o avatar, não vai ver o avatar, não vai ter o espelhamento, então não vai ter esse efeito, o né? feedback. Isso, exatamente. Seria, assim, a princípio é uma das coisas mais importantes. E pacientes que tenham muito risco de queda. Claro que você pode trabalhar com bases estáveis, né? E aí eu penso mais em Sentado. precaução. É, Isso. precaução. Aí eu penso mais em precauções do que contraindicações, né? E eu acho que você É. deve ter falado também que a contraindicação dos exercícios de Ah, isso. cinesioterapia se aplicam ao caso também da game terapia, porque é um exercício, como você está falando, é um exergame. Então, se a gente pensar nesse sentido, as contraindicações elas vão para a mesma direção, né? Só Se o que paciente acrescenta tiver aí, se o paciente tiver contraindicação de exercício físico, ele tem a contraindicação do exercício físico com videogame, porque não muda, ele vai fazer exercício, né? Então, essa questão é importante, perfeito. não é? Tem mais pergunta Então, aí, não eu acho tem? que Semi, saudade. Desculpa, gente, mas eu tenho que mandar um beijo para Ah, ela. Sim! Eu vou puxar as perguntas Verdade. aqui. Gente, se eu pulei alguma, desculpem, viu? É que eu procurei aqui, não achei. Podem colocar de novo. Eu vou puxar as perguntas aqui da caixinha. Vamos lá, eu vou pôr na ordem que tá aqui, tá? Como eu posso associar. Baixa só um pouquinho o seu Como é que celular, é? cara. Eu tenho que ficar Baixa um assim, pouquinho. né? Como posso associar a game terapia e o biofeedback pressórico, tipo Neurodin ou da Quark? É boa. No workshop Game Terapia Imersiva, tem como você ter uma ideia de como a gente associa com o biofeedback eletromiográfico. Sim. Porque o que acontece com o pressórico? O pressórico, a gente está falando aqui, para quem não é da área de assoalho pélvico, eu acho que pode não entender direito. Essa pergunta vai nessa direção. Pode ser um pressórico externo, mas o Neurodin e o pressórico da Quark, eles são realizados com sondas intracavitárias, vaginais ou anais. E aí o que acontece? O exercício gera um aumento da pressão intraabdominal, que vai exercer uma pressão nessa sonda e vai gerar para o biofeedback uma resposta que não é real, porque não é uma resposta muscular. É uma resposta do aumento da pressão abdominal.
Então, assim, do mesmo jeito que a gente não usa o pressórico durante outros exercícios, a gente prefere o eletromiográfico, porque o pressórico em posturas mais estáticas funciona muito bem, muito mesmo. Eu sou fã do pressórico. Mas durante o movimento, durante a atividade, durante o exercício, eu não tenho uma resposta real muscular. Então, poderia associar, você pode fazer esse teste, mas assim, com o biofeedback eletromiográfico, você vai ter uma resposta infinitamente mais fidedigna. Eu acho que Só se dá pra... fosse usar, né, Adri? Só se fosse usar para algum trabalho estático mesmo com videogame. Assim, Sim, estático que eu digo sem movimentações importantes, de tronco, coisa assim, algo que exige estabilidade. Como o jogo da vela, onde a pessoa tem que isso, ficar boa. parada. Aí poderia, né? É, Mas aí você não pode usar esses jogos que geram muita dinâmica, como você explicou aí muitíssimo bem, né? é. Tem que tirar as perguntas da tela. É porque a minha tia Célia, aqui, mãe de Karen, fofa, Minha mãe! na outra live ela também reclamou Minha disso, gente. Ela fica tenista. arretada que essa pergunta fica na cara de Karen, mas não tem jeito, a gente não consegue fazer diferente. Então, É eu tenho que porque... levantar? Eu tenho que ficar Aí como? Eu não, não mas tá ótimo, aí eu tô vendo. Não, aí não, eu tava melhor antes. Aí tá perfeito pra mim, tá ótimo. Vejo sua boca, vejo seu olho. É porque essa live de perguntas e respostas, a pergunta entra na frente da tela. Não tem jeito. Mas é mãe a gente entende, é assim mesmo. eu não vi quem era, eu também Eu não tô também ia ouvindo ficar nada brava. hoje. Eu também ia ficar brava se entrasse na frente do meu filho, viu a pergunta? Adri, eu não tô vendo nada também, tá? A pergunta tá bem aqui, no meio de tudo, então eu não tô vendo nada. Tudo bem. Então, tudo bem? Então eu acho que é isso, Ângela. Me diga aí se eu recebi, se eu respondi, se foi suficiente, tá bom? Aí vamos lá. Vamos para a próxima pergunta aqui, ó. Geiverson. Tenho que realizar um projeto para a faculdade que envolva novas tecnologias em reabilitação. Então, game terapia. É isso aí. Não dá para falar de novas tecnologias em reabilitação, principalmente se você for fisioterapeuta, se você for educador físico. Não sei se você está aqui, de que área você sem falar dessa tecnologia, né? Então, aproveite aí, aproveita que conheceu a gente, que encontrou a gente aí pelo caminho e fala de videogame, fala de exergame, fala dessas possibilidades de uso da realidade virtual. Quem Antes, foi que Karen, no perguntou, comecinho, Adriana? Quem foi que perguntou? Geiveson. Geiveson é o nome aqui do Instagram. Não sei se esse é o nome dele, Geiveson. No comecinho da Tá. live, eu perguntei para as pessoas que não eram fisioterapeutas o que elas eram. Aí tem educador físico, tem TO já aqui, tem outros Ah, legal. profissionais. Legal. Então, deixa eu falar para ele uma coisa importante aí que eu queria falar Ah, para ele para responder isso. É realidade virtual, assim, porque é a revolução. tá travando, Karen, não tô ouvindo. Agora. Pronto. Tem que ir nessa direção. Ih, travou. Será que Não tô te ouvindo. Ó, vou respondendo essa outra. Eu tava te ouvindo pronto? melhor, agora que deu uma travadinha. Tá, e agora? Então, posso Tenta aí. falar, né? Pronto. Pode, Eu tô melhorou. falando para ele que para ele ir nessa direção de realidade virtual, especialmente realidade virtual imersiva e realidade virtual aumentada. Se eu pudesse dar essa dica para ele e se ele se animar, eu acho que realidade virtual imersiva associada à realidade virtual aumentada tem um campo muito A imersiva interessante. com os Isso. óculos. Isso, e a realidade aumentada, que também é com os óculos, também pode ser feita com os Sim, óculos, você vai estar vendo, né? Então, eu acho que é um caminho legal, inclusive para você treinar, por exemplo, os pacientes a atravessarem a rua, para você treinar deslocamento em ambientes, não só ambientes externos urbanos, mas também dentro do próprio domicílio, para e você de trabalhar a prevenção trabalho, de né? queda, De isso, para ambiente de você trabalho. trabalhar essas questões assim de cuidoso. Então, eu acho que é muito promissor, é um campo promissor para você pesquisar. Então, eu indicaria você para essa direção. Não sei qual é a sua área, se você for fisioterapeuta ou se for até mesmo programador,
pensar em programar, né, nessa direção aí. Entre as mais de 800 pessoas inscritas para a nossa aula da semana que vem, a gente também tem programadores de jogos digitais interessados. Olha que Isso. bacana. É Por bom que isso que eu eles falei. conheçam e ajudem a gente, né? Muito legal. Tamires, é recomendado usar a game terapia com quem já é atleta de esportes, já que eles ficam muito tempo jogando? Ah, legal, Quem já joga? legal, muito Quem já joga, legal. quem já pratica esporte, é isso? Quem é jogador de videogame, atleta que ela diz de jogo de videogame. Eu entendi, é um player mesmo, é um gamer mesmo, né? Porque É, esses atletas de videogame, eles jogam videogame estático, tá? Eles jogam videogame com controles. Normalmente não são os que jogam para competir com o movimento. A gente vê atualmente algumas competições para o jogo de dança, o Just Dance, que é realmente uma febre, né? Então tem muitas competições nessa direção do Just Dance. não foi Mas combinado, não foi combinado. não foi! E nem foi combinada a camisa, a gente também não combinou. Gente, agora que A eu gente, vi. a gente não combinou A também. gente costuma combinar, mas hoje a gente não combinou. Hoje a gente não combinou nada. Foi tudo surprise. E aí, sim, eu tava falando dos jogos, né? Então, esses atletas de videogame normalmente jogam muito tempo sentado. Então, eles precisam sim. Isso, cyberatleta. É isso aí. Então, eles jogam no computador, jogam nos games. E aí, eles se dedicam muito tempo nessa posição sentada. Então, eles vão ter os agravos por conta disso e por conta do uso repetitivo, ou, né, às vezes até inadequado. Então, se eles estiverem sentindo algum incômodo, por que não? Eles gostam dessa tecnologia, dessa abordagem. Então, eu acredito que é possível você adaptar coisas criativas para você conseguir a adesão desse Sim. atleta, né? Se ele já gosta de videogame, é um tipo de exercício que vai ser atrativo para ele, né? Sim, sim, com Isaura está certeza. dizendo aqui, eu sou físio e trabalho com idosos. Se é indicado? A gente sempre responde essa pergunta, Isaura. Olha, Eu adoro acho que essa pergunta. não tem nenhuma live que essa pergunta não é feita. É muito, muito, muito comum. Por quê? E aí eu fico pensando por que as pessoas perguntam exatamente isso. Por que exatamente essa população é idosa? E aí, obviamente, é porque se você fala videogame, tratar crianças com videogame funciona, quem tem dúvida disso? Ninguém, né? Que vai funcionar. Mas quando você fala com idoso, é uma geração que praticamente não jogou videogame, né? Então essa pergunta vem daí, né? Dessa distância que eles têm desse tipo de tecnologia. Faz todo sentido. Responda aí, Kari. Dá para usar? Pois é, né? Gente, com certeza sim. Sim, 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 mil vezes sim. A próxima live, a gente inclusive vai começar respondendo já. Pode ser indicado para idosos. Eu vou abrir a próxima live dizendo isso. Porque, gente, meu trabalho de doutorado foi com idoso, com paciente de Parkinson. E como era linda a interação deles. Como foi bonito o trabalho. E não só porque eu tive resultados na fisioterapia, não, gente. Não é só por isso. O resultado que eu vi é para além da fisioterapia. A relação humana, a relação com a família, a união familiar, assim, eles levavam os netos, levavam os filhos, levavam as pessoas para estarem lá vendo a fisioterapia. Isso não é algo muito comum, né? As pessoas estarem tão animadas com a fisioterapia, querendo levar e fazer propaganda. Pelo contrário. E fazendo propaganda boca a boca assim, nossa, é minha fisioterapia. E era uma pesquisa, né? Então, assim, era muito legal eu dizer sempre, leve, traga. Sempre acolhia nesse sentido. E os idosos, eu vou te dizer uma coisa, isso é uma coisa que aconteceu comigo lá na pesquisa. Eu lembro sempre disso. A gente fez uma pesquisa, um braço da pesquisa era para avaliar motivação. A Adriana sabe muito bem disso aí. E aí, a aluna foi fazendo as perguntas, depois eu fui ver o questionário, né? Eu que tratava, então eu não podia fazer as perguntas, tinha que ser um avaliador cego. E quando a aluna veio com as respostas, que ela mostrou qual era a resposta de um determinado idoso, eu falei assim, esse aqui com certeza diz que adora videogame. Ela disse, minha prof, não, ele disse que não gosta de videogame. Eu disse, mas gente, ele é tão empenhado, ele se joga, ele pula, ele salta.
E ele pulava mesmo, gente. Ele começou sem pular, mas depois, com a progressão, ele começou a pular e tudo mais. Ela disse, mas ele disse que não gosta de videogame. E, gente, quando acabou a pesquisa, ele me pediu uma indicação de onde que ele iria continuar o tratamento, porque lá onde eu estava fazendo a pesquisa não tinha esse serviço ainda. E aí eu indiquei ele para a Unijorge. E ele continuou o tratamento lá na Unijorge. Então, meus colegas aí da Unijorge acolheram ele muitíssimo bem. E até hoje eu falo com ele, gente. É muito fofo. Seu Então, Antônio. eu acho que tem uma questão que é muito importante, a gente fala sempre. Então, isso é outra coisa que vocês têm que anotar. Faz parte aí dessa questão didática da game terapia. O videogame, o aparelho, o equipamento, o brinquedo, que a gente sempre enxergou como brinquedo, na hora que ele é colocado ali entre os seus equipamentos de trabalho, né, no meio do que você usa para trabalhar, por exemplo, fisioterapeuta, entre os equipamentos do fisioterapeuta, entre um ultrassom e um TENS, o educador físico, entre os pesos e os, né, enfim, na hora que você coloca o videogame ali, ele virou um recurso. Então, para o paciente, para o aluno, para quem vai usar, essas pessoas podem enxergar o videogame ainda como um brinquedo, e essa é uma das vantagens desse recurso. Que a pessoa que está ali está aproveitando para além do exercício, né? Agora, se a gente não enxerga ele como um recurso para encarar de uma forma séria, os resultados não vêm. Porque daí você brinca com a pessoa, e brincar com a pessoa é o que as pessoas fazem em casa, e isso não trata uma disfunção, isso não trata um problema, isso não resolve. Então, é olhar para o videogame como mais um dos recursos que você tem na sua mão. Então, é isso. E aí, quando o paciente... tudo, né? Aí muda tudo. Muda tudo. Então, quando o paciente, o idoso, por exemplo, ele não gostava de videogame, mas na hora ele se empenhava, como Karen disse, ela ficou impressionada como ele se empenhava, como ele saltava, como ele se jogava, ele se dedicava mesmo àquele momento, é porque ele estava ali para tratar uma condição e ele entendeu que aquilo era um tratamento. E não então faltava, isso. Não faltava, não. Porque o videogame tem esse aumento da adesão também, né? A game terapia. Então, é isso, assim, quando você propõe outros recursos, e a pessoa sabe que aquilo é para melhorar, a pessoa faz. Então, por que não o videogame da mesma forma? Eu não gosto de videogame, então videogame... Não... Mas é um recurso que vai trazer o benefício. Então, encare desse jeito que o seu paciente também vai encarar, né? Mais pura verdade. E aí, ó, minha tia Célia disse que idoso leva mais a sério. Mas aí a gente tá falando também de uma idosa atleta, tenista, outro perfil, né? Aí não tem como não gostar. Ela gosta, ela joga. Carlinha tá dizendo que a mãe dela aos 65 anos é viciada, mas você também, é suspeita, né? Qual filha dessa? Qual filha dessa? Por isso. Cira está dizendo aqui, para atendimento domiciliar, tem um equipamento mais prático para transporte e uso? Todos eles. Pega aí, Adriana. Pega aí. Vamos ver se a gente acerta. Eu vou pegar você pega um. 1, 2, 3 e... O óculos é a coisa mais portátil que a gente tem, né? É levíssimo, você coloca numa bolsinha. Mas, gente, eu vou pegar um console aí. Karen, você consegue ver aí? Eu vou para a próxima pergunta, você vai respondendo. Eu vou pegar um console porque eu quero mostrar. Mas eu quero falar sobre isso aí. Tá. Posso verificar ou comprovar a eficácia dos Exergames. Não entendi aqui. De novo. De que forma barata? Assim, como um recurso um recurso mais com baixo custo, a pessoa pode experimentar para ver a eficácia? Pode ser isso. Esse. Exatamente eu acho que é essa esse. a pergunta. Vou pegar aí, peraí. Então vamos continuar nesse esquema aí. Então, primeira coisa, um videogame que tenha um facílimo acesso são esses videogames que já foram descontinuados, gente. Olha, o videogame do Xbox 360 e, claro, o mais comum e o mais falado, o mais pesquisado, o Nintendo Wii, são equipamentos leves e fáceis de levar para diferentes ambientes. Então, um deles é esse aí, o Nintendo Wii. Esse console, ele é muito levinho. Né? Então, e o sensor de movimento dele é esse, olha. Então... Mas os controles... E um controle, se você precisa de um controle para ligar, então você coloca isso numa bolsinha. A bolsa que eu uso é desse tamanho, olha.
É uma bolsa de Isso. tablet. É uma bolsa de tablet. E Então, o Switch, então, agora o Switch é mais caro, mas o Switch, então, é numa bolsa menor que essa, o Nintendo menor Switch. que essa. Uma bolsa Então, eles menor que assim, essa. quando a gente fala de Super potente. portabilidade, quando a gente fala de portabilidade, não precisa se preocupar, viu? Então a Cira tem Não o só dos Xbox consoles, 360. né? Não só dos consoles, mas também do óculos. Gente, o óculos, Sim, você acopla um celular aqui, tá resolvido. O que você tem aqui é, de jogos, gente, é uma infinidade de jogos que você tem aqui, de possibilidades, de jogos de exercícios, assim, dos mais diversos, né? Não só exatamente. aplicativo de exercícios mesmo, mas jogos que podem fazer exercício. Então, gente, a É um possibilidade é mundo, imensa. é um E mundo. para saber Ó, mais sobre isso, a aula Como Fazer aula Exercícios quinta-feira que vem. na Quem não próxima está quinta. quem não tá inscrito, se inscreva. A gente já tem mais de 800 pessoas inscritas para essa aula Ninguém é e certificado. com certificado. Olha, eu quero agradecer mais uma presença aqui importante, Helena Sordilli. Olha, se vocês acompanham as nossas redes sociais, o nosso movimento, as nossas divulgações, ela tem um dedo dela, dessa Super mocinha dicas. aqui, Super dicas. marketing digital. É com Helena Sordilli, podem seguir, por favor. Vocês vão aprender muita coisa. Os Isaura tá perguntando. óculos. Carlinha falou, Nintendo Switch não conheço. Poderiam falar mais dele, dos jogos depois? Posso, Pô, posso. vamos Sim. falar assim do Switch. Eu E vou a fazer, ó, Isaura, esse aqui que eu gosto, ó. esse é do Switch, ó, Ring Fit. Sabe aquele anel do Eu amo esse. Pilates? É muito parecido com aquele anel do Pilates e acopla os controles para o jogo acontecer. A Isaura está perguntando mais qual celular, para a gente já continuar falando dos óculos. Qualquer smartphone, Isaura, qualquer smartphone vai ser adaptado nessa bandejinha. A gente ensina tudo no workshop e na aula da semana que vem. Então, ó, tá tudo lá, tudo mesmo que a gente desenvolveu no workshop, na aula e no guia de jogos. O workshop está gratuito no Ó, canal do Telegram. o O joguinho é jogo esse do... aqui, ó. Põe um pouquinho mais Ele perto tá só. assim, ó, gente. Aí, Aí, ó. aí. Ring Fit, é ele. O melhor dos Ring melhores. Fit. Na minha opinião, Depois atualmente, tá, gente? dá para vocês, se colocar no Google Ring Fit vídeos, você assiste, dá para ver as possibilidades. Aí dá para ter uma ideia, viu, Carlinha, das possibilidades. Bem, bem legal mesmo. Qual o Mas valor dos para o preço dos óculos? óculos. Qual o valor dos óculos, meninas? Porque eu não faço ideia. Ai, Juju, né? Ô, Juju, chuta aí um preço? Eu adoro pedir para as pessoas falarem quanto elas pagariam. Coloca aí um preço, por favor. Se alguém sabe o preço, não diz para ela, não. Deixa ela dizer aí quanto ela pagaria, que eu vou vender o meu para ela. Óculos VR usa só com celular. Não precisa usar o Wii. O óculos VR, você pode usar. Tem algumas formas de você usar um óculos de realidade virtual com videogame. É no PlayStation. O PlayStation ele tem um óculos próprio, o PS4, tá? Que é que ele vem com óculos de realidade virtual, que você pode, na verdade, ele não vem, você compra separado. Aí Mas é o é um PS4. acessório do PS4. É um Mas acessório. esses óculos aqui não Vamos são ver. conectados com videogame. Não sei se ela tá aqui, se ela disse. Ó, ela paga 5 mil o chute dela. Vamos se falar depois da live? Eu tenho para te vender 5 mil, tá bom? Eu vou fazer esse precinho para você. Gente, a gente já pagou. Preparados? Preparados? A gente já Eu tô pagou. preparada. A gente já pagou 5 reais. Não é É isso brincadeira, mesmo, não. gente. 5 reais. R$ 5. É, o Mil vezes workshop. menos, 1000 vezes menos. Eu acho que tem gente aqui, ó, o Alexandre tá dando risada, vi por 100, mas hoje, ó, os óculos que custam 100 são um bom preço, viu? 100, especialmente nesse, Esse ó, daqui, isso. VR One Plus. Ele tá R$ 97,90 no site oficial das AIS, vale a pena, ele é confortável, bem acabado, a Bem, faixa é bom mesmo. confortável na Firme. cabeça.
Vale a Fica pena firme, não pagar, cai. vale a pena pagar 100, mas você encontra por 20 e poucos, R$ 30 no Mercado Livre, viu? Mas a Isso gente é bom. fala toda vez, toda hora, a gente repete aqui, assistam o workshop Game Terapia Imersiva no canal do Telegram. É porque tudo isso a gente ensina lá, a gente ensina como entrar no site, como fazer a busca, onde procurar o melhor preço, passo a passo de tudo, tá tudo lá. Então Juju tá assistam, rindo, não assistam, acredito, viu? Como eu assistam. não faço ideia. É. Quando a Tá gente vendo fala que é muito barato? Quando a gente fala baixíssimo custo, você me diz R$ 5.000, Juju. eu gosto de gente rica, eu adoro gente rica. Adoro, adoro. É isso mesmo. Mas olha, o seu paciente vai achar que custa 5.000, tá? O seu paciente vai É valorizar a isso. sua sessão. Seu É isso. paciente vai colocar a sua sessão no outro nível. Ele vai dizer, eu Exatamente. quero ir com aquele fisioterapeuta que tem aquele óculos lá, que me Aquela bota para fazer exercício tecnologia. como eu nunca fiz na minha vida. Entendeu? Eu me vejo como se eu estivesse andando de novo. Eu me vejo como se eu estivesse correndo numa bicicleta. Eu me É. vejo fazendo exercício diferente. Então, essa coisa do neurônio espelho, essa coisa da imagem mental mesmo, da prática mental, que o óculos ajuda a promover, gente, Não não tem. tem Olha outro aqui, santo ó. igual. Doutora Fabiana, odontopediatra, comprei 2. Então, dentistas também aprenderam com a gente que podem usar. E tá É usando muito mesmo muito legal. dentista, viu? Para ajudar a diminuir É, a dor e fazer com que o paciente se distraia e não tenha muita, né, medo, né, do dentista. é. Juju disse que é por causa do preço dos equipamentos de fisioterapia. É isso, gente. A gente compara com os equipamentos com os nossos os nossos outros equipamentos de fisioterapia e a gente se assusta com o preço dos vídeos. A gente está falando de um óculos barato, mas os videogames mesmo Também são, são mais baratos do que os nossos equipamentos. ó, mais barato do Muito. que 5.000 também os consoles, viu? Todos. Então, olha só, Com gente. jogo, com acessório, com tudo. Com jogo, com acessório. Então, os derrubei. Ixi, Os videogames foi têm óculos? acessórios. Não. Os videogames têm acessórios como esses, por exemplo, que aumentam a imersão quando você estiver jogando um jogo de tênis, um jogo de ping-pong. Então, eles têm essa questão que te leva mesmo para dentro do jogo. Olha o que o Né? Leandro falou, que legal. Minha aluna usa no laboratório com crianças para tirar sangue. É isso mesmo, tem um programa específico para isso. Que ele vê a criança, que ele é um bonequinho que aparece, dizendo: vou passar um gelinho em você aqui. E aí a criança vai, né? É, Ou tira sangue, ou toma vacina. Com isso. é isso mesmo. Eu vou Fabiana puxar dizendo mais 10.000 é uma. mentira? 10 mil, não sei, não. Ela comprou 2, mas a gente que indicou e ela pagou esse preço que a gente indicou aqui. 10 mil, não sei. Perfeita. Tá Não ótimo sei. o preço. Tá ótimo. Foi. Aí tem uma pergunta aí antes, viu, Adriana? Passou tão rápido e agora já não sei mais. Várias. E eu não Eu vou respondi. só. Eu vou puxar a próxima aqui, senão a gente vai perder essas do dia que vieram hoje. Qual o tempo, carga horária do curso? Eu vou tirar porque eu acho que isso está atrapalhando também a sua internet, viu? Eu vou pôr e tirar. Davi perguntou qual o tempo, carga horária do curso. O método Game Terapia 7D, o método completo, as inscrições estão encerradas no momento, mas em breve elas vão abrir. É um método que tem uma carga horária alta, né? Então a gente tem mais de 20 horas de carga horária nesse método e ensina tudo, né? Para você conseguir mesmo utilizar os videogames, todos os consoles, todas as possibilidades, como a gente conduz, o comando verbal, o estímulo manual, a prática, né? Teórico, ele é todo online, mas ele é teórico e prático. Como workshop, assistindo o workshop, vocês têm uma ideia de como a gente pode também conduzir a prática online. E aí, o método tem 20 horas. Mas tem 20 horas mínima, porque quando a gente Mínima. junta. Mínima. Porque Os quando a gente bônus. junta as outras coisas, os bônus e as aulas acessórias, né? As aulas que vêm em conjunto, vai para 30 horas, 30 tá? horas, Facilmente, exatamente. tá? É um É, curso de 30 horas. Então, é. Gostaria de saber se você acha que na neuro é mais complicado usar games. de jeito nenhum. Eu esqueci de ver o nome dela. Desculpe. Passou rápido. Doutora Fisioneuro. Ah, não tinha nome mesmo. Não, não, Claro não. que não, é extremamente fácil. Assim, na verdade, o número de pesquisas com o videogame
Se a gente for pensar assim, qual é a área que tem o maior número de pesquisas, a gente vai ver lá que é a área de neurologia, tá bom? E muita coisa no assoalho pélvico, inclusive com o maior número de publicações de fisioterapeutas brasileiros. Sim. Então, a gente tem, para a área de neuro, uma facilidade muito grande, porque a gente tem, pensando em AVC, pensando em Parkinson, e especialmente nessas duas grandes áreas, mas tem para criança com paralisia cerebral, né? Crianças com problemas oncológicos associados à disfunção neural, né? Então, por problemas que levam à alteração neural por uma disfunção oncológica, por um problema oncológico. Então, a gente tem pesquisas nessa direção e o que a gente vê é que a usabilidade, a aplicabilidade e a possibilidade de aumentar a adesão é muito maior nessa população. E é por isso que o crescente número de pesquisas a gente tem visto, né? Então, assim, Exatamente. não é mais difícil, muito pelo contrário. Agora, É. tem uma coisa que é importante falar. Por exemplo, o paciente com Parkinson, que ele tem, às vezes, um tremor, né? E que atrapalha segurar o controle, por exemplo, né? Então, você tem outras possibilidades. Sempre vai pensar, meu paciente precisa do quê? Sempre eu vou ter que pensar nisso. E aí, como é que eu consigo adaptar? Aí eu vou ter que escolher o console que se adapta melhor a ele, ou eu vou adaptar a possibilidade que eu tenho de fazer com aquele console com ele. Então, se eu penso no paciente assim, que tem dificuldade de segurar o controle, eu já pensaria no Xbox com ele. Porque aí eu ia ter maior facilidade de colocar ele para dentro do jogo. Eu pensaria em uma realidade virtual imersiva. Então, essas questões você deve levar em consideração na hora de você escolher o melhor jogo para aquele paciente. Entretanto, se eu penso no paciente cadeirante, por exemplo, que tem uma paraplegia ou uma tetraplegia, aí eu já não considero o Xbox o melhor jogo. Se for uma tetraplegia, eu vou pensar no óculos de realidade virtual. Mas se for, por exemplo, um paciente que é cadeirante, muito mais fácil adaptar ele no Wii do que no Xbox. É muito mais fácil, muito mais fácil. Porque o Xbox, às Exatamente. vezes, tem erro de lesão com a cadeira de rodas. Então, quando você fala assim, na dificuldade do paciente com neuro, eu acho que você está pensando nessas questões que envolvem O a, recurso. O a recurso. adaptação do recurso àquele sujeito. Então, isso tudo é importante levar em consideração, sim, para você É, adaptar o recurso e escolher o melhor recurso para aquele paciente. é. Tá? Mas Espero ter respondido. Se os ela tiver aí, ela me dá um profissionais. ok. Os profissionais treinados conseguem fazer isso facilmente. Então, não pensem como um recurso que vai dificultar a vida de vocês. Pelo contrário, vai facilitar muito. Paulo perguntou se a gente já testou emular o i no PC. A gente usa o i na TV mesmo, porque é muito prático para o que a gente faz. Funciona muito, muito, muito bem. O Balance tem um software que você Isso, quer faz essa dizer. conexão, né? O Balance Board do i tem um software que você baixa, faz essa conexão para poder usar o Balance como uma forma de avaliação, como uma plataforma de força para você Ou com fazer outros jogos de software para do fazer PC mesmo. testes. Para fazer Aí testes, tem. isso. E aí software. Como também o Kinect. Como O também o Kinect, Kinect. Dá sim, o para conectar Kinect. também no computador. Dá. E aí tem jogos específicos para o Kinect adaptado ao computador também, né? E aí são softwares que não são softwares comerciais assim com facilidade, tá bom, gente? E por que a gente usa os jogos comerciais? Por que a gente usa os próprios videogames que já existem? Porque eles estão aí. A facilidade de acesso é muito grande. E aí a possibilidade de você usar os comerciais com fácil acesso, com preço mais barato, O de forma mais custo-benefício. divertida, que promove muito mais interação, porque são muito mais divertidos, são muito mais interativos, a qualidade gráfica, visual, sonora é muito melhor. Então, as possibilidades que você pode fazer com aquilo, porque tem uma história, tem um contexto, tem tudo isso que faz com que o paciente realmente interaja, entendeu? E é por isso que a gente É, usa os comerciais. Mas é possível, sim, fazer conexões com o computador. Boa pergunta, eu gostei. exatamente. Qual videogame vocês acham mais vantajoso para comprar? No canal do Telegram, Esse a já gente. foi, essa pergunta? O videogame mais vantajoso não entrou agora, é a última, Márcia. No canal do Tem Telegram, outra a pergunta gente aqui tem. na minha. Tem outra é, pergunta a gente do. tem o planner de preços. 3 planners de preços para players iniciantes, praticantes e profissionais,
com preços de consoles, de acessórios e de jogos, para você poder avaliar o custo-benefício. Não tem um melhor. A gente costuma dizer que o mais vantajoso, o melhor, é o que você tiver na mão. Se você não tem nenhum na mão e você vai adquirir, consulte os nossos planners de preços. Mas o método Game Terapia 7D vai te ajudar muito com isso. Qual Tem uma horário? pergunta fixada, Adriana, aqui na tela. Não, eu pus o site, é o nosso site que está fixado Não, para não, mim. não tá não. É uma pergunta que tá aqui aparecendo, que a gente já tinha Eu não vejo. respondido. Eu não É, vejo, então, não, eu tirei. Ficou aí, não tá né? aqui ainda. É. Tá. Qual horário leva cada sessão de games? Ah, É o quanto tempo, né? tempo? É. Olha, o que a gente faz? A gente, para a sessão com o videogame mesmo, com o videogame, deve durar pelo menos meia hora, né? E você tem o tempo do aquecimento antes, e você pode até fazer o aquecimento com videogame também, tá, gente? Então tem um tempo de você preparar, tem um tempo de você organizar, ou dizer o que o paciente vai trabalhar naquela sessão, e você treinar um pouco com ele antes, e aí eu chamo isso de aquecimento. Então, tem o aquecimento, tem o tempo do jogo, que vai durar uma média de meia hora. Então, 15 minutos, descansa um pouquinho, mais 15 minutos. Era assim que a gente fazia no protocolo de pesquisa. E depois tem o desaquecimento. Aí tem exercícios respiratórios que você vai associar, né, para fazer o desaquecimento. Então, tem toda uma preparação antes, que pode durar de 10 a 15 minutos. O próprio videogame mesmo, que vai durar pelo menos meia hora, pelo menos, tá? E O o final do desaquecimento. desaquecimento. Então, vai durar uma média de 50 minutos a sua sessão, Para né? uma 50 hora. minutos. Na verdade, é assim, se você pensa no tempo que você faria exercício e como você conduziria esse exercício, o videogame não muda isso. O que muda? A gente costuma dizer que tanto o fisioterapeuta como o paciente podem se viciar e passar do tempo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, com essa dosagem mesmo de que aquilo é um exercício que você planejou e você deve executar conforme o planejado mesmo, sendo com videogame. Ah, o Telegram, como faz para entrar no Telegram? Você clica no nosso link da bio ou entra nesse site aqui, ó, gameterapiabrasil.com.br, se cadastra na aula, que vai acontecer na semana que vem, gratuita com certificado, confirma o seu e-mail e aí você vai receber na última página o acesso para o canal do Telegram, tá? Para assistir o workshop e para ter acesso também aos planners, aos artigos que a gente posta sempre, todas as atualizações que a gente vai pondo lá, Adri, né? só uma coisa com relação a isso que você falou do tempo. Esse tempo que eu coloquei, você pensando numa sessão exclusiva, assim, uma sessão direcionada para game terapia. Mas a game terapia é um recurso, gente. Assim como você usa um tempo de cinesioterapia, um tempo de terapia manual, que está dentro da cinesioterapia, entretanto, mas é um trabalho mais passivo. Um tempo para você fazer eletroterapia. Então, do mesmo jeito que você organiza a sua sessão, com esses tempos para alguma coisa, para coisas diferentes. Você também vai incluir o videogame, mas olha, não inclui o videogame para no final da sessão fazer uma recreação com o paciente. Aí você não está fazendo game terapia, tá bom? E Isso, isso não é exatamente. fisioterapia. Pra gente isso não é fisioterapia, tá certo? Tudo Isso bem fazer mesmo. recreação com o paciente, tudo bem, sem problema nenhum. Mas para fazer fisioterapia, ele tem que ter um princípio, tem que ter um objetivo, né? Um direcionamento. Não é um prêmio, né? Não é um brinde. Não é um brinde. Como posso usar a game terapia no ambiente hospitalar com pacientes pediátricos? Na verdade, Ah, no ambiente hospitalar, independente do tipo de paciente, você pode usar a game terapia. A gente recebeu essa semana uma foto de uma das pessoas que se inscreveu na aula e que respondeu o nosso e-mail e mandou uma foto utilizando dentro de um quarto de hospital mesmo. Levou numa mesa de rodinha, TV com um videogame e estava fazendo um jogo de boxe com Xbox ali no quarto do paciente. Então, na UTI, na enfermaria, no ambulatório de um hospital, ele vai caber, a realidade virtual vai caber em qualquer um desses espaços e para qualquer público internado também, a gente pode pensar nos exercícios com a realidade virtual, inclusive pediátricos. Na oncologia pediátrica tem evidência científica legal. Então, já tem pesquisas sendo feitas, publicadas, e alguns centros oncológicos de pediatria usando mesmo os videogames para exercício e para tratamento nessas crianças. Então, é bom. Tem também para o centro de reabilitação mesmo. Você pensa
numa criança com paralisia cerebral. A gente tem algum número também razoável de pesquisas na área, podia melhorar, na área de crianças com paralisia cerebral. É porque a gente está fazendo uma revisão sistemática, o TCC de uma das alunas lá da UFBA, e a gente tem pouquíssimas publicações, né? Assim como também síndrome de Down, também tem, mas pouquíssimos trabalhos. Então, nota-se que é uma área que ainda tem muito para crescer. Porque a realidade Muito. virtual, gente, ela não vai parar agora. Videogame é uma coisa que sempre vai existir. E usar o videogame para fazer exercício é uma concepção, é um paradigma que não vai voltar para trás. É Então só não pra tem frente. como. É só para É. frente. Então a gente está numa nova realidade. A fisioterapia precisa se adaptar, gente. A fisioterapia precisa também pensar em modernizar algumas coisas. Por que não usar esse recurso? Se ele é tão atrativo, se ele causa, assim, para a criança especialmente, uma aproximação, uma relação de vínculo, uma humanização. Foi a live da semana passada que eu É, fiz com a doutora Andréa Lima, minha amiga linda também, maravilhosa. E a gente falou disso, da importância da criação de vínculo para a humanização. Então, aí quando eu penso em criação de vínculo para criança, eu vejo isso com muita clareza. Então, o videogame, ele promove isso. Ele promove essa comunicação, essa ação comunicativa, que é tão importante para o aprendizado motor, que é tão importante para o movimento, né? E o movimento, não só entendido aí, no caso, aí, com o aspecto físico aí, mas também com o aspecto cognitivo e emocional da criança, porque isso é importante. Então, o fisioterapeuta ele tem que ter um recurso que consiga se aproximar da criança, que ele consiga fazer com que a criança interaja com aquele movimento, com aquela solicitação do jogo. Ele vai exercitar a criança e, ao mesmo tempo, ele está ali, dando também um estímulo cognitivo para ela, dando também um estímulo afetivo, emocional, porque a criança precisa. Né? E isso é uma é, forma de você acolher. Eu acho que esse pensamento que eu estou vendo aí para criança se aplica a todas as idades, mas para criança mais ainda. exatamente. E Tamires falou se é usado com pacientes ortopédicos, pós-cirúrgicos, que ela não consegue enxergar como, mas gostaria de usar. É Sim. assim, ó, tem uma regra. Você pense se aquele paciente naquela condição, ou aquele aluno, ou aquela pessoa naquela condição, se beneficia de exercícios. Se a resposta for sim, a game terapia pode ser usada como forma de exergame. Então é uma regra. Então você pode usar o videogame e vai ter porque você vai pensar no movimento que você quer e vai escolher o jogo adequado que solicita aquela ação motora. E isso vai acontecer de uma forma muito mais funcional, muito mais natural, muito mais dentro dos movimentos das atividades do dia a dia das pessoas, e não de uma forma estática. 10 agachamentos, agora Sim. 10 movimentos. Então, é isso, como as demandas do jogo vão vindo. Então, você treinar ao mesmo tempo o equilíbrio, você treinar ao mesmo tempo a coordenação, a questão cognitiva, a dupla tarefa, porque na vida é assim, né? Você não se desloca de um lugar para o outro sem nada acontecendo em volta, você tem outras demandas que vão acontecendo e você precisa lidar com aquilo. Então, o jogo tem essa possibilidade de ser mais completo, mais complexo e você conseguir trabalhar mais questões ao mesmo tempo. Né? Quando a gente fala que ele não atrapalha, ele ajuda, é nesse sentido. Né? E na ortopedia tem uma coisa interessante, porque no pós-operatório, tem também pesquisas de pós-operatório, e aí tem uma que está seguindo a gente, né, Carlinha, que fez o TCC sobre isso também, e está no projeto ainda, né? Lembrei agora, é projeto ainda. Sobre pacientes que fizeram artroplastia de joelho, artroplastia total. Tem pesquisas na área sobre isso, mas pesquisando dor aguda. E nem sempre para dor aguda, se você tem que ter uma estratégia legal para você trabalhar nesse sentido. Então, a pesquisa foi muito direcionada para dor aguda, e não teve resultados assim significativos para melhora da dor, mas isso não desanima, porque houve melhora da dor, não houve resultado significativo comparado com a outra terapêutica. Então, isso não desanima de hipótese nenhuma. Na verdade, ele pode ser um recurso até que se equipare a um outro que tem um efeito positivo analgésico, mas para dores crônicas ele é excelente. Isso já tem evidência científica de que para dor crônica, né, pacientes com dores crônicas, de própria lombalgia, né, de alterações nesse sentido, ortopédicas, se beneficiam sim de videogames que são realizados, claro, com todos os princípios, respeitando Com a certeza. especificidade, tudo que a gente já sabe que é importante para o exercício. Então a gente vai usar o videogame adaptado ao que a gente já sabe de evidência.
Exatamente. Cira e Chandros estão comentando aqui um assunto importante sobre o cyber sickness. Na verdade, tonturas, vertigens, né, até enjoos durante o uso do óculos de realidade virtual. É uma questão a ser considerada. A gente fala muito bem disso no workshop, os motivos para isso. Então, vocês vão assistir lá, viu? Porque tá tudo direitinho lá, explicando. E eu acho que é uma questão muito importante, mas que com a introdução gradativa do recurso, É a isso forma vai de... se resolver, é a forma de resolver. Então, dá para usar ainda que esses pacientes tenham sintomas, se você for incluindo gradativamente. Mas 5 minutos, é importante até considerar.